Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a mentira e quando é que a mentira tem repercussões jurídicas, né? Aquela situação de, vou passar um ponto da carteira de motorista lá para o meu amigo, meu vizinho, minha mãe, meu tio, meu sobrinho. Eu vou passar uma escritura aqui por um valor um pouquinho menor para pagar menos imposto. Essas pequenas e grandes mentiras, quais são as repercussões no mundo jurídico? Para a gente debater um pouquinho sobre esse assunto, nós temos hoje a presença do Dr. Gustavo Polido, mestrando em Direito Penal pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, pós-graduado em Direito Penal Econômico pela Faculdade de Direito de Coimbra, enfim, um currículo vasto também, pós-graduado, especialista em compliance pela Fundação Getúlio Vargas, dentre outras qualificações, embora muito jovem, já com uma qualificação muito extensa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor Gustavo. Obrigado por ter vindo. E vamos falar um pouquinho sobre a mentira. E a mentira, é crime ou não é crime? Em primeiro lugar, boa noite, doutor Ariovaldo, boa noite aos telespectadores, é uma honra e eu sou muito grato pela oportunidade de poder explicar um pouquinho mais sobre as questões relevantes relacionadas tanto à mentira quanto ao direito penal de forma geral. É importante nós termos a distinção entre o que é uma conduta ilegal e uma conduta imoral. Vale lembrar que nem tudo que é imoral é crime, mas quase tudo que é ilegal, sim, é imoral. Em relação à mentira, nós temos as pequenas mentiras do dia a dia, que pode ser, por exemplo, como bem posicionado anteriormente, transferir os pontos da carteira de habilitação. Eu levei uma multa e eu quero passar a multa para uma pessoa que efetivamente, na prática, não estava dirigindo. É uma mentira, uma pequena mentira, mas sim, pode ser entendida como crime, prevista no Código Penal e no Código de Trânsito, entre outras previsões, como é o caso da falsidade ideológica, passível de punição, dificilmente se leva à prisão, porque a pena é pequena, mas causa a sistemática de um procedimento inquisitorial, um inquérito policial e uma ação penal. Quer dizer, vai ser processado. Vai ser processado, se for descoberto, naturalmente. Como nós temos um sistema judiciário atuante, as chances de ser descoberto é realmente grande. Então, a mentira ela pode ter uma conotação criminal quando ela ultrapassa determinados limites, quando ela está tipificada, então, em algum artigo do Código Penal ou de alguma legislação. Agora, muitas vezes as pessoas, essa impressão que eu tenho, muitas vezes ela imagina que ela está cometendo algo apenas imoral, ela tem vergonha e tal, mas não imagina que esteja cometendo um crime. Hoje tem se discutido muito, nós vamos falar isso provavelmente no segundo bloco, sobre a questão das fake news. É um assunto palpitante aí, porque todos os dias lemos nos jornais manifestações contra as fake news e muitas vezes lemos as fake news. E muitas vezes, talvez até por descuido, passamos essas notícias falsas para frente e também estamos cometendo alguns ilícitos. Mas, doutor Gustavo Polido, essa questão da mentira, toda mentira que tem uma certa relevância, ela vai repercutir na pessoa, quer dizer, independentemente da consequência daquilo que ela, por exemplo, ela vai prejudicar um direito de terceiro, ela vai criar uma obrigação, independentemente disso, vai gerar uma consequência criminal, ou se ela não gerar nenhuma consequência, for uma coisa sem esse desdobramento, isso não vai representar um processo criminal contra a pessoa. Essa é uma outra importante discussão. Nós temos, quando falamos em mentira, a figura de uma, entre aspas, vítima. A vítima da nossa mentira não necessariamente é uma pessoa, não necessariamente é um conhecido, um vizinho, ou alguém que nós tenhamos contato físico próximo. A vítima da nossa mentira pode ser, por exemplo, o Estado. A exemplo disso, nós temos os delitos de sonegação fiscal, por exemplo, onde nós, para cometermos o crime de sonegação fiscal, precisamos obrigatoriamente inserir ou deixar de inserir, mentir, fazendo ou não fazendo, informações
não verdadeiras, falsas, nas declarações de imposto de renda. Nesse ponto, nós não temos uma vítima específica. A vítima é o erário, é o próprio Estado. O que significa? Que não precisa que alguém seja vítima direta, alguém, entendam, uma pessoa física seja vítima direta para que esta conduta incorra em crime. Por outro lado, se a nossa mentira ela fica reservada especificamente ao campo moral e não ao campo legal, aí sim nós não temos a consequência penal ou civil a qualquer natureza. Eu acho que é importante a gente talvez trazer alguns exemplos, né? Eu até mencionei no começo aqui do nosso programa aquela questão de passar a escritura de imóvel, por exemplo, por um valor não real, né? Antigamente, até os valores eram a menor para se pagar menos tributos, mas hoje, por algumas consequências, o senhor estava me explicando, antes do programa começar, algumas situações em que, para ocultar outros crimes, se outorga a escritura por valor maior. Só que, muitas vezes, aquele que tem a iniciativa de passar uma escritura, ele informa para outra parte, olha, eu quero que passe a escritura por valor diferente do real, etc. e tal. E outra parte diz assim, bom, quem vai pagar o tributo é ele, eu não tenho nada a ver com isso, para mim tudo bem. Essa pessoa que não se beneficiaria diretamente, por exemplo, uma menor tributação, essa pessoa também estaria cometendo o crime de falsidade, nesse caso? Também se torna discutível, mas, a princípio e no exemplo, me parece que sim, mas não pelo ponto de vista tributário especificamente. Temos uma situação em que o adquirente, ou a pessoa que está comprando e pagando, vai comprar o imóvel e pede para passar com o valor menor. Aqui nós não temos o problema apenas para quem paga, e nem apenas para o fisco que deixa de receber uma parte, mas nós temos um problema para quem recebe o dinheiro e não terá a origem daquele dinheiro recebido a mais. Ou seja, ela declarou que recebeu R$1 milhão na venda de um imóvel, mas na verdade ela recebeu R$1.500.000. Aquele que recebeu e que concordou, que anuiu com a falsidade, com a declaração falsa, e veja, o anuir com a declaração falsa não é simplesmente eu concordo que você passe, eu verbalizar. Não, eu tive que assinar a escritura, eu tive que manifestar, eu tive que ter uma conduta comissiva para que eu possa, então, auxiliar a outra parte a praticar a mentira. Isso significa que o valor que eu recebi a mais, eu também não tenho como declarar no meu imposto de renda. Isso entra como se fosse uma espécie de ciclo, onde eu não consigo sair daí sem continuar mantendo em outras mentiras. A escritura, nesse exemplo que nós estamos usando, a escritura foi num valor não real, e ele vai ter que declarar no imposto de renda dele um valor também não real. Exatamente. Esse ciclo vai continuar. Vai continuar. E pelas maneiras como o fisco tem hoje de fiscalização, de atuação, cada dia mais essas pequenas mentiras, que não são tão pequenas, porque geram um grande prejuízo de alguns bilhões para o erário, né? Além de, em outras situações, pode até prejudicar a terceiros, né? Sócios, fornecedores, bancos, enfim, tem uma série de outras possíveis vítimas. Nesse tipo de situação em que acontece a omissão do valor correto, né? A modificação do valor correto, o fisco tem hoje, ou o governo tem hoje, mecanismos mais fáceis de detectar? Quer dizer, esse é um crime hoje mais facilmente detectável? Com certeza, com certeza. Principalmente depois de 2015, quando entrou em vigor o E-Financeira, juntamente com um acordo internacional que se chama FATCA, com os Estados Unidos, é possível que o fisco, o Estado como um todo, tenha acesso às informações nacionais e internacionais de movimentação financeira, que antes precisariam ser movimentações de valores extremamente altos. Hoje, a partir de R$2.000 movimentado de conta corrente para conta corrente, pessoa física para pessoa física, ou pessoa jurídica para pessoa jurídica, ou intermediárias, pessoa física e jurídica, o fisco recebe a informação automaticamente. Isso significa que as informações declaradas conseguem, com absoluta tranquilidade, serem confirmadas pelo fisco, o que legitima, então, a investigação e a probabilidade de autuação
por diversas condutas, além das que costumeiramente eram cometidas. A probabilidade desse tipo de crime ser detectado hoje se torna muito mais fácil. Muito maior, e o grande problema que vivemos hoje em dia, que na verdade não é um problema, é uma solução vista como um problema, à luz do momento em que não temos tantas garantias definidas, é que mentiras sempre foram vistas como pequenos delitos, como estava bem dizendo, mas há pouco vem sendo vista como grandes delitos. Esse próprio exemplo, onde antes era visto apenas como sonegação fiscal, e aquele que recebeu um valor a mais e não declarou, também era uma parte sonegadora. Hoje nós vemos com alguma, habitualidade, pessoas comprando imóveis com valores menores, declarando valores maiores, justamente porque precisam dar origem aos valores. Isso significa que a mentira, que antes era vista apenas como sonegação fiscal, hoje pode ser vista, não é que deve, mas pode ser vista como possível crime de lavagem de dinheiro. Muitas vezes essas mentiras elas estão dentro de uma estrutura para ocultar outros crimes, talvez até maiores. Exatamente, porque os outros crimes que geram retorno financeiro, para não serem descobertos, também precisam ocultar os retornos financeiros, os benefícios econômicos precisam ser dissimulados e inseridos no sistema de alguma forma. E essa, infelizmente, é uma das formas. A gente, nessa conversa, dá a impressão de que isso sempre há alguma coisa maior por trás, quer dizer, um crime de sonegação ou ocultação de capitais. Mas lembrando que, às vezes, a falsidade ideológica ela tem uma roupagem de boas ações, né? Vemos muitas vezes pessoas que declaram que uma determinada outra pessoa reside na sua casa, para que essa outra pessoa tenha facilidades em atendimento médico, atendimento público em outros municípios. E a pessoa às vezes faz aquilo inicialmente de bom coração. Puxa vida, meu amigo mora numa cidade que não tem uma estrutura boa, eu moro numa cidade que tem uma boa estrutura, eu vou dizer que ele mora aqui, eu vou declarar. Então, mesmo assim, essa declaração Mesmo assim, essa declaração é falsa, não pela própria declaração, não pela quase ausência de imoralidade que lhe recai. Mas ela é falsa pelo fim, claro, e deve ser punido, se descoberto, pelo fim que ela objetiva, que é fraudar ou burlar, melhor dizendo, alguns sistemas de saúde, eleitorais, educacionais. Agora, tenhamos que ter um pouco de cautela, porque não é razoável que para que a pessoa atinja um tratamento hospitalar se puna aquele que mentiu quanto à residência. Não porque um ato deve corroborar o outro, mas aí sim, pela questão da moralidade, deve haver a prevalência de princípios, que é o acesso à saúde, que infelizmente é catastrófico no nosso país, em alguns municípios, como São Caetano, por exemplo, é muito bom, não tem a melhor condição, tem melhor condição que os outros, por isso leva muitas pessoas a fazer. É uma conduta que deve ser punida criminalmente, ainda que prevista em lei? Discutível. Perfeito. Então, aí vai ser analisado caso a caso. Deve ser analisado caso a caso. Perfeito. Bom, doutor Gustavo, a gente comentou aqui durante o programa que nós falaremos sobre as fake news. As fake news tanto do aspecto dos relacionamentos interpessoais, como nas repercussões hoje eleitorais, né? Há uma questão de legislação que está sendo estruturada para a proteção tanto dos deputados, senadores, enfim, da classe política, dos partidos políticos, não para eles em si, mas para a estrutura do Estado democrático, não é? Onde a fake news pode afetar, como a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, até um país estrangeiro, afetando a eleição presidencial da maior democracia do mundo, né? E eles também estão se precavendo quanto a isso. Mas quanto às fake news, nós vamos conversar depois dos nossos intervalos. Aguarde, daqui a pouco nós voltamos. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários,
às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna, 2 ambientes ar-condicionados, serviços de DJ e valet, requinte, bom gosto e sofisticação. Afinal, cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Ligue agora dizendo que você assistiu o comercial na TV Grande ABC e ganhe condições especiais. Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Ligue 4421-1880 ou através do Zap no 11 999 847288. Welcome to Bilingual School, Brasil-Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil-Canadá, educação infantil e bilíngue. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. No primeiro bloco, nós conversamos com o Dr. Gustavo Pulido sobre a questão da mentira, né, e os seus vários aspectos que podem levar a um processo criminal e, eventualmente, até mesmo uma condenação. Nós deixamos agora para o segundo bloco a conversa sobre as fake news. As notícias falsas, que hoje se divulgam de uma maneira muito mais fácil do que há muitos anos atrás. As notícias falsas, há 10 anos ou até menos, eram notícias que se espalhavam pelos jornais, pelos programas de rádio, pelos programas de TV. Hoje as fake news, elas são divulgadas de uma maneira extremamente rápida, pelos Facebook, pelos WhatsApp, enfim, pelas redes sociais como um todo. E isso tem chamado a atenção, né, dos juristas, a sociedade exige uma solução para isso, e o Dr. Gustavo vai nos explicar bem o que isso pode afetar, tanto os indivíduos como o Estado brasileiro. Dr. Gustavo Pulido, como é que o Brasil está, perante a sua legislação, está enfrentando a questão das fake news? Importante falar no início, antes mesmo de falar sobre a legislação, trazendo ainda um link com a abordagem anterior, que os fake news, eles vêm superando em muito as violações meramente morais. Ou seja, como bem dito, questão de 10 anos atrás, fake news, notícias falsas, as famosas "isso não é verdade" apenas, era tido como meras inverdades. E hoje já não é mais. E por que hoje não é mais? Não é à toa. Mentira sempre foi mentira, desde que o mundo é mundo. Ocorre que as mentiras existentes hoje em dia, atualmente,
elas se transportam de um lugar para o outro e rompem barreiras universais. Isso quer dizer que a mentira contada hoje, aqui, por exemplo, se contarmos uma mentira agora, em questão de segundos, ela já está no Japão, ela já está em outro território, alcançando uma proporção que foge do controle, sai do controle de qualquer pessoa. Nós vemos com bastante frequência ações na esfera civil pedindo para que meios de comunicação deixem de veicular determinadas notícias, falsas ou até verdadeiras, que devem ser resguardadas por sigilo. Isso se dá pelo quê? Pelo motivo da facilidade de comunicação, facilidade de dispersar a notícia, de atingir uma maior quantidade de interlocutores diretos. A legislação no Brasil em relação a fake news, na verdade, fake news é um nome moderno, mas a legislação que bane a mentira e, por consequência, por vias digitais, como são as fake news atualmente, elas já existem, tipificadas no Código Penal já há bastante tempo, que é o caso da injúria, da calúnia, da difamação, que são delitos cometidos contra a honra, contra a imagem, ou até mesmo imputando falsamente a alguém a figura de um crime. Esse tipo de delito contra a honra sempre existiu, não começou agora. O que começou agora, e que é um pouco mais recente, de fato, é a questão do agravamento de pena se os delitos são cometidos por meios digitais. E essa sim é uma novidade legislativa. E, justamente no ponto tocado na sequência, as eleições, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, elas representam um sistema democrático. Então, quando nós tratamos de fake news que falem, que versem sobre campanhas eleitorais, sobre candidatos de determinados partidos, nós não estamos falando diretamente do candidato. Quando nós vinculamos e veiculamos notícias falsas sobre determinados candidatos, independente da questão partidária ou não, independente da sua ideologia ou não, nós estamos ferindo diretamente o sistema democrático. E aí sim se torna muito mais grave do que veicular uma notícia comum. E é nesse ponto que a legislação brasileira tem evoluído bastante. Nós tivemos em 2017 uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, questionável, se possível por resolução ou não, que atribuía como crime a veiculação de notícias falsas na internet. Agora, internet não é apenas Facebook ou WhatsApp, como todo mundo costuma ver. A internet ela tem um alcance muito maior, principalmente nas plataformas não tão profissionais e que ficam de difícil alcance, de difícil acesso a quem não está regulado. Como se fosse uma rádio pirata, existem sites piratas. Muito bem, só fechando esse ponto para que a gente consiga entender o alcance e a dimensão. Em junho, agora, neste mês de 2019, surgiu uma legislação absolutamente atual, punindo, tal como a possibilidade que o Tribunal Superior Eleitoral havia trazido, a divulgação e propagação de fake news na internet e, principalmente, que este é o intuito da lei, da denunciação caluniosa em matéria eleitoral. O que seria denunciação caluniosa? No geral, denunciação caluniosa é levar a conhecimento da autoridade policial ou da autoridade judiciária fatos, elementos ou condutas tidas como crime cometidas por determinada pessoa, sabendo que aquela conduta ou aquele ato é falso. Ou seja, eu estou mentindo para a autoridade policial, para a autoridade judiciária, para o Ministério Público ou para um juiz. Doutor Gustavo, deixa eu só entender um aspecto importante do que o senhor está dizendo. A divulgação é uma coisa, quer dizer, um site falso lá, criado para divulgar as notícias. Só que o que realmente atrapalha, eu acho que, os países, né, as instituições e as pessoas, além disso, é a divulgação, é o compartilhamento. Quando uma pessoa recebe uma notícia que é falsa, ela não tem certeza, é provável que seja falsa, e ela compartilha com aquele argumento de dizer, não, eu não sei se é verdade ou não, mas eu recebi e estou passando. Essa atitude de displicência, né, pode chegar ao nível de crime nesse aspecto, tanto novo, dessa legislação agora de junho de 2019, como da antiga legislação já que
atribui a injúria, a calúnia, a difamação como crimes, a pessoa que compartilha também pode estar em curso nas penas desses crimes? Pode, a depender do conteúdo, naturalmente. A pessoa que compartilha conteúdo falso, que venha a ferir a honra, a imagem, a dignidade de alguém, pode sim responder pelos delitos contra a honra. Porém, para fins eleitorais, só me parece razoável, porque a lei é absolutamente nova, então não temos ainda decisões nenhuma, não me parece razoável que pessoas que meramente compartilhem informações venham a ser punidas por denunciação caluniosa. Isso se dá por um simples motivo. A tipificação exposta na legislação agora de 2019, ela determina que para a pessoa ser punida pela denunciação caluniosa em matéria eleitoral, aquele que recebeu a informação falsa, ou seja, aquele que foi a vítima da informação falsa, tenha sido, no mínimo, investigado administrativamente. Em outras palavras, não basta eu levar a conhecimento público uma informação falsa. Para que eu tenha efetivamente causado um dano a esta pessoa a ponto de prejudicar a campanha eleitoral dela ou do partido e assim ferir o sistema democrático, a hegemonia democrática, eu preciso ter alcançado, com a minha conduta, uma simples investigação administrativa. Tem que ter desencadeado isso. Tem que ter desencadeado. Para fins eleitorais, mas para outras finalidades, como o mero divulgar pode sim corresponder a uma conduta falar criminal. mal de alguém, por exemplo, ou reproduzir o que alguém falou, se assim dizendo na linguagem popular, pode sim representar um delito contra a honra. Perfeito. O tema é extremamente palpitante porque os exemplos são múltiplos em todas as situações. E o nosso programa, como eu sempre digo invariavelmente em todos os programas, ele é muito curto. E infelizmente estamos chegando ao final, sem a gente conseguir falar sobre todos os aspectos dessa falsidade ideológica, da mentira, de faltar com a verdade. Não falamos, por exemplo, da questão do falso testemunho, a gente não chegou a ter tempo de falar sobre ele, e assim como tantas outras situações em que a mentira pode ter uma repercussão jurídica relevante. Doutor Gustavo, eu lamento profundamente termos que encerrar o programa aqui, cobrando sempre da direção da TV um espaço maior para o Direito em Foco. Os temas são muito importantes e muitas vezes em 30 minutos a gente não consegue desenvolver a todos eles. Mas eu só posso agradecer porque nesses 30 minutos conseguimos desenvolver aqui e explicar com grande maestria. E o senhor foi muito, muito feliz nas suas explanações. Eu agradeço as palavras, agradeço novamente a oportunidade e estou à disposição para sempre que precisarem tentar colaborar com o entendimento da população sobre temas diversos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo Polido. E na próxima semana nós voltaremos com o programa Direito em Foco sobre outros temas jurídicos relevantes. Até lá.